pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal da tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro do mês de maio, que é O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Quase agora eu enrolei a língua, mas enfim, esse livro é muito bom, já adianto pra vocês e também adianto que esse vídeo contém spoilers. Meu Deus, o que falar sobre esse livro? Tem muita informação sobre ele. Ele é um livro, assim, que abre pra gente uma gama infinita de assuntos, de questões, não só literárias, mas também históricas, críticas do ser humano, sabe? Coisas reflexivas e questionamentos internos. Que livro fantástico! Eu estou completamente apaixonada por esse livro, por essa obra, que foi publicado em 1958. Ele escreveu entre 55 e 56, e como a gente fica sabendo também aqui na revistinha e nos textos de apoio que essa edição maravilhosa, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, traz pra gente, esse livro então ele foi recusado inicialmente por duas grandes editoras da época lá na Itália, porque o livro ele é da literatura italiana, mas assim que ele foi publicado, ele se tornou um best-seller, que depois só teve o recorde batido com a publicação de O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Então vocês vejam, que livro de peso, não é mesmo? Esse livro aqui, ele foi então recusado inicialmente por editores que na época eram intelectuais, eram críticos e escritores. Foi recusado porque ele ia na contramão do que estava sendo publicado na época. Ele era considerado, então, e até hoje é considerado, um livro do século XIX, um livro oitocentista. Então ele vem com muitas características tradicionais. E é por isso, então, que ele é, vamos dizer, recusado inicialmente, mas depois, quando ele é publicado, ele se torna um sucesso de vendas. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre a história dele. Ele conta 50 anos da história de uma família extremamente aristocrata. O protagonista é o príncipe Fabrizio Corbera, que tem 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, que a gente vai perceber que são bem medíocres, vamos dizer. E faz parte também da família seu sobrinho Tancredi, que é uma espécie de afilhado dele. Então ele tem ele como um filho e ele é extremamente apaixonado por esse cara, por esse jovem, vamos dizer, que tem 20 anos aqui na história quando ela começa, que é em 1860. Esse período é muito importante na história da Itália porque é o período do processo de unificação do país, da nação, que estava até então fragmentado em vários reinos, sob a hegemonia do Império Austro-Húngaro, e é o Garibaldi, que a gente conhece aqui por conta da Farroupilha, que vai então ser um líder dessa unificação. A gente tem então essa ideia do revolucionário, e se por um lado Fabrício é um príncipe, é um aristocrata, por outro, o seu amado afilhado, seu amado sobrinho Tancredi, ele é um revolucionário, ele vai fazer parte dessa unificação. Já que nós vemos então essa espécie de antítese, que seria entre a aristocracia em decadência e a burguesia em ascensão. Esses dois lados, esses dois polos estarão durante toda a história aqui em combate, em contraste. Há aqui o retrato da morte e do fim do príncipe de Salina, o Fabrício, justamente para dar viés a isso, a essa melancolia que envolve todo esse processo de decadência da aristocracia. Nossa, até agora eu não tirei da caixinha, mas continuando, é lindo de ver a morte, acho que como ela é retratada, como ela é abordada em diversos momentos da história e de diversas formas também, não apenas com a morte do protagonista que a gente presencia e de outros também personagens como Tancredi, mas logo no início a gente já tem ali a descrição de uma cena de morte, que é a morte de um soldado qualquer, e a gente presencia a descrição de toda aquela cena sanguinolenta com as tripas da pessoa de fora. É tão tocante, é tão visível, sabe? Nossa, é assim, já começa com um tapa na cara. Mas também a morte, a descrição da morte dele, do próprio Fabrício, né, do príncipe, do protagonista, é muito linda. Se por um lado a morte desse soldado no início da história ela é bem descritiva e não aborda tanto o psicológico, aqui na do Fabrício a gente entra em contato com essa esfera psicológica.
uma das melhores cenas de morte, e eu vou concordar com o meu professor. Esses dias mesmo, antes de começar a ler esse livro, meu professor, ele virou e falou na sala: nossa, esse livro aqui traz uma das melhores cenas de morte. E eu vou discordar, na verdade, eu acho que ele traz duas das melhores cenas de morte, que são essas que eu comentei com vocês. E ok, terminando de falar superficialmente sobre história, pra reduzir, ela se trata então do romance e do casamento entre o Tancredi, que é representante dessa aristocracia, e a Angélica, que representa a burguesia em ascensão. A Angélica é linda, gente. Ela é maravilhosa e a descrição dela, com aqueles olhos verdes, em contraste com os olhos azuis do Tancredi, gente... Que lindo, sabe? Que linda essa escrita, que é tão poética e ao mesmo tempo ela é objetiva também. A escolha do vocabulário aqui eu acho bem interessante, e aí a gente pode entrar na questão de que a escrita ela é rebuscada assim, e esse é um grande choque no começo, uma barreira, vamos dizer. Então nas primeiras 20 páginas a gente sente dificuldade em entender, em se adaptar a essa escrita, mas depois que a gente passa por isso é assim encantadora, a gente mergulha nessa história. Enfim, o vocabulário aqui é maravilhoso realmente, porque ele sabe, o autor sabe escolher as palavras. E palavras que eu vou dizer pra vocês são bem difíceis. Até eu, que já tô há algum tempo lendo clássicos, tive dificuldade com algumas palavras que eu encontrei aqui na obra. Mas eu gosto muito disso. Esse tipo de escrita me faz conhecer novas palavras, então aumenta o meu vocabulário. O tempo aqui, ele é então fragmentado. Ele se passa durante 50 anos no cerne dessa família de Salina, porém de forma fragmentada. O livro ele não é longo, ele tem 275 páginas, com letras grandes até nessa edição super gostosa de ler. Então o Giuseppe Tomasi ele não vai enrolar o seu leitor, ele vai direto ao ponto, ao que interessa. E mesmo assim eu senti que eu fiquei bastante tempo com essa história, completamente mergulhado nos dramas dessa aristocracia, então, em decadência, né? A questão histórica aqui faz a gente se perguntar, é realmente uma história de amor? O que Tancredi e Angélica sentiam era amor? Ou o casamento foi um contrato? Foi arranjado, simplesmente. É bem interessante isso, porque o narrador não vai apontar pra gente isso, assim, objetivamente. Mas a gente é levado a pensar sobre essas questões acerca do casamento, desse casamento em específico, que na verdade representa, né, todo um contexto histórico que perpassava a Itália no século XIX. Bom, Giuseppe Tomasi de Lampedusa foi ele próprio um príncipe. Ele tem então conhecimento de causa. O Fabrizio foi baseado no seu avô, que também era astrônomo, assim como o Fabrizio, que gostava muito da ciência, era uma pessoa muito reflexiva, vamos dizer, culto. E a Sicília é uma terra muito antiga, a imobilidade ali dos valores, principalmente aristocráticos, é fortíssima. E é por isso que faz total sentido uma frase muito famosa que tem aqui, que é preciso mudar para tudo continuar como está. E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, essa edição é lindíssima, tem muito texto de apoio aqui, inclusive do Gioacchino Lanza Tomasi, e tem mais de 100 páginas de pós-fácil e textos de apoio. O pós-fácil foi escrito pelo Maurício Santana Dias, que foi quem traduziu também o livro. Eu adorei, tem algumas questões elementares aqui da obra em si e do contexto de sua publicação também. E além desses textos aqui, eu tenho para indicar para vocês outros dois textos que estão aqui nesses dois livros, que eu pedi indicação para minha professora de literatura italiana e ela me indicou esses dois aqui. O primeiro é Não Incentivem um Romance, do Afonso Berardinelli. Tem um texto sobre o Leopardo enquanto best-seller. Esse livro tem vários ensaios que vai tratar do romance e do gênero da decadência também dele, né, de como ele se repercutiu, principalmente no século XX. E a questão do best-seller aqui é muito legal, sério, esse daqui eu acho que vai interessar principalmente aos curiosos quanto à literatura de massa, então traz essa questão do best-seller à tona, principalmente do Leopardo, que tem só uma partezinha dedicada a ele. E também esse livro aqui do Edward Said, que é bem conhecido, um crítico literário bem conhecido, que ele vai tratar, chama Estilo Tardio, ele vai tratar do estilo tardio de diversos autores, do Beethoven, do Thomas Mann, que a gente fica sabendo aqui que o Giuseppe Tomasi adorava o Thomas Mann, além do Shakespeare e do Stendhal, Samuel Beckett, Glenn Gould e do Tomasi de Lampedusa. Esse texto aqui em específico vai tratar principalmente de uma comparação entre o livro, a obra e a sua adaptação para os cinemas, que ganhou em 1963 Palma de Ouro em Cannes. E é bem interessante, eu particularmente ainda não assisti ao filme,
mas depois desse texto aqui eu fiquei super curiosa, então vou fazer isso em breve. Fica aqui então esses 2 textos super legais como indicação, porque dá pra entender melhor sobre o contexto de publicação. E é isso, gente, essa edição, sério, já tá no meu coração, essa obra, eu tenho certeza que vai repercutir aqui no meu cérebro. Vou ficar pensando nela por um bom tempo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha pra ajudar na divulgação dele e também de se inscrever no canal da Tag pra receber sempre em primeira mão o conteúdo que nós estamos publicando por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!